Boa tarde, hoje terça-feira, 5 de agosto de 2014, o RN Acontece está começando na tela da Band. Jovem de 14 anos é flagrada levando drogas para Recife. Caminhão tomba com biscoitos e cai no rio, na zona oeste de Natal. Professor Robério Paulino, candidato ao governo pelo PSOL, é o entrevistado desta terça-feira, agora no RN Acontece. Uma jovem de 14 anos foi flagrada ontem levando drogas para Recife. A apreensão aconteceu no posto da Polícia Rodoviária Federal em São José de Mipibu, na Grande Natal. De acordo com a adolescente, não é a primeira vez que ela transporta entorpecentes. No entanto, a garota não revelou quem a contratou para levar a droga para a capital pernambucana. A jovem mora na Paraíba e tem família em Natal. Ela confirmou que comprou a passagem para Recife usando os documentos da mãe. A adolescente foi liberada depois que uma tia dela compareceu à delegacia. Um caminhão carregado de biscoitos tombou e caiu dentro de um rio na manhã de hoje, no bairro do Guarapes, zona oeste de Natal. O acidente aconteceu às margens da BR-226. O motorista conseguiu se salvar nadando, no entanto, o assistente dele ficou preso na cabine do veículo e morreu afogado. O ajudante foi identificado apenas como Ulisses. Ele ficou preso pelo braço na porta do caminhão e, por isso, não conseguiu sair da cabine. O condutor, Jailton Marcelino da Rocha, de 47 anos, foi socorrido e encaminhado ao pronto-socorro Clóvis Sarinho. Populares saquearam a carga do veículo. A vacina contra a hepatite A já está disponível em todos os postos de saúde de Natal. Devem ser imunizadas todas as crianças com idade entre 1 e menor de 2 anos. O pequeno Renê chegou cedo ao posto de saúde. O pai do menino, o comerciante Fernando, diz que está sempre atento ao calendário de vacinação e que não perde tempo quando o assunto é a saúde do filho. Sempre tem uma data de vacinar a criança, você tem que fazer um esforço. 11.600 crianças natalenses devem tomar a vacina contra a hepatite A. As doses já estão disponíveis em todos os postos de saúde da capital. O responsável pela criança que tem 1 ano e 11 meses, até 1 ano, 11 meses e 29 dias, que ainda não fez 2 anos, procura a unidade de saúde mais próxima de sua casa para que a criança possa receber essa vacina. Com a inclusão da hepatite A no calendário de vacinação, o SUS passa a disponibilizar 14 tipos de vacinas nos postos de saúde. A hepatite A é uma doença infecciosa que atinge o fígado. A principal forma de contágio é através da água e alimentos contaminados. Qualquer criança adoecida, ela traz complicações para a família. Então é uma oportunidade que a população tem de receber essa dose, essa vacina e evitar o adoecimento pelas hepatites, nesse caso pela hepatite A. E vamos aos destaques dos jornais nesta terça-feira, 5 de agosto. A Tribuna do Norte diz aqui na sua manchete principal: eleitor poderá denunciar propaganda via internet. Desde a semana passada, o sistema de comunicação online, implantado pelo Tribunal Regional Eleitoral, já recebeu 20 denúncias contra candidatos que concorrem ao pleito do Rio Grande do Norte. O TRE espera otimizar a fiscalização e a aplicação de multa aos políticos que praticarem condutas vedadas, proibidas pela lei eleitoral. O Novo Jornal diz aqui na sua manchete principal: nova delegacia, 0 homicídios, a manchete do Novo Jornal. No primeiro final de semana da nova delegacia de homicídios, nenhum assassinato é registrado na capital, mas a equipe atende 4 ocorrências na Grande Natal, é o destaque do Novo Jornal. A seguir, entrevista com o candidato ao governo pelo PSOL, Robério Paulino. Eu volto em instantes com o RN Acontece. O professor Robério Paulino, do PSOL, está disputando sua segunda eleição majoritária. Em 2010, ele foi o candidato do PSOL à Prefeitura de Natal. Agora, ele concorre ao governo do estado do Rio Grande do Norte. Robério Paulino é meu convidado hoje na rodada de entrevista com os candidatos ao governo. Robério é professor, doutor na UFRN, no Departamento de Políticas Públicas. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Jorge. Boa tarde especialmente a todos os telespectadores que estão em casa. Candidato, você terá 20 minutos, a exemplo
de todos que foram convidados para essa rodada de entrevistas aqui no RN Acontece. O tempo que será contado a partir de agora. Candidato, o Rio Grande do Norte amarga mais um ano de inverno irregular após 3 anos de estiagem, uma das maiores secas das últimas décadas. Fala-se em seca verde em 2014 e o quadro não é promissor para o ano que vem. Eu lhe pergunto, como podemos conviver com a seca? Diógenes, esse problema da seca, ele pode ser enfrentado. Muitos países, como a Austrália, outros países, tem uma precipitação pluviométrica de chuva menor do que aqui e convivem muito bem, né? O nosso semiárido é um dos semiáridos mais chuvosos do mundo. Aqui não chove pouco. Em média, no Rio Grande do Norte, num inverno normal, chove 800 milímetros de água, 80 centímetros de água. Na área mais seca, entre 500 e 600 milímetros. O deserto de Negev, em Israel, chove 25 milímetros e eles produzem tomate, pimentão para exportar para a Europa. Mas o problema central é que as terras, a maior parte das melhores terras, em primeiro lugar, elas estão muito concentradas. Na zona da mata aqui nós temos ainda, digamos, cana-de-açúcar, como na antiga colônia. Países como o próprio Estados Unidos foram países que começaram com reforma agrária. O problema aqui, em primeiro lugar, nós dizemos que não é a seca, é a cerca, que tem que acabar. Nós temos que acabar com essa coisa do latifúndio no nosso país. Há latifúndios ainda com 1 milhão de hectares. A maior propriedade no Japão são 3 hectares. Por isso o país é desenvolvido. Mas o senhor é contra a propriedade Eu acho privada? Que a propriedade tem que ser dividida. Nós não queremos tirar a propriedade das pessoas, nós queremos dar propriedade para milhões de pessoas. Os Estados Unidos é um país que teve uma potência econômica como foi, porque começou com minifúndios. Nós queremos que milhões de pessoas tenham a propriedade. O latifúndio impede as pessoas de ter acesso à terra. Então, nós estamos a favor da reforma agrária no país. Esses dias eu quero dizer que eu participei aqui, às vezes há muita hostilidade, às vezes com os companheiros do MST. Eu acho que o MST tem razão, eu participei com eles da reabertura aqui dessa central de comercialização da agricultura familiar, que estava parada há 4 anos aqui na Morro Gouveia. Ela foi inaugurada em 2010 e nunca aberta. E nunca funcionou. Nunca funcionou. Né? Aliás, é outro problema que Exatamente. Eu queria saber do candidato, caso seja eleito, o que é que o senhor pretende fazer com aquela coisa? Desde já, nós vamos colocar, se depender de mim, o MST não sai de lá. O MST ocupou isso essa semana passada. Eu estive junto com eles. Então, eu acho que nós temos que ter uma reforma agrária e uma importância muito grande à agricultura familiar, né? Agora, voltando à questão hídrica, a água aqui existe, a água é muito concentrada, mas nós temos que ter outras formas de armazenamento, porque a forma de armazenamento da água aqui ela é equivocada, porque ela está baseada em açudes, barreiros e barragens. Além da água ficar contaminada, essa água evapora. Estudos da UFRN, nós temos evapora em média 70% dessa água dos açudes e barreiras evapora, vai embora. Então essa forma é ineficiente, né? No longo prazo é ineficiente. E o que é que o senhor propõe? O que é que o candidato... Nós propomos recuperar a experiência de outros países, que nós temos estudado muito, e também da articulação do semiárido, uma entidade chamada ASA, que reúne 3 mil entidades, que é plantar em todas as propriedades uma placa de cimento de 100 metros, de 10 de largura por 100 de comprimento, que pode ser construída ano a ano, cada ano uma parte maior. Um coletor, uma placa coletora como uma calçada, isso se chama cisterna calçadão, para armazenar água para 2, 3 anos. Isso é possível. E de onde é que o senhor vai tirar recurso para fazer esse investimento? Diógenes, tem recurso para o Arena das Dunas, tem recurso para o novo aeroporto. Por que não tem recurso para o Valfredo, para a educação ou para isso? O senhor estima esse tipo de investimento no combate à seca em quantos milhões de reais? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Se nós, ontem eu conversei com o pessoal da área fiscal aqui no Rio Grande do Norte, que diz que há estimativas que se sonega no Estado em torno de 60% do ICMS. As grandes empresas, especialmente. Nós vamos para cima, nós não vamos governar para os ricos, nós vamos governar para a população e vamos apertar o ferrolho da fiscalização e da arrecadação tributária. Queremos deixar isso claro. Nós vamos governar para o povo e não para as empresas, como ocorre hoje. Apenas aquilo que as empresas devem, elas têm que pagar. Não estou falando aqui da pequena empresa, do vendedor de carro, estou falando das grandes empresas que sonegam. Então, voltando à questão hídrica, com isso nós achamos que vamos ter de 1 a 2 bilhões a mais para a educação, para a saúde e para a questão hídrica. Outra coisa para terminar, nós achamos que também é possível usar as próprias estradas, as rodovias federais e estaduais como coletores da chuva, com cisternas ao lado, desde que higienizada, a estrada higienizada e descartada os primeiros minutos de chuva, você pode usar, nós temos aí uns 2.000 a 3.000 quilômetros de estradas prontas que podem ser usados como coletores, para que nunca mais morra um animal de fome e de sede em nosso estado. Candidato, o Estado anda mal das finanças, o senhor fez referência aí à questão da arrecadação, e aí eu lhe pergunto,
tem atrasado parte da folha, os servidores, agora mesmo, só quem ganha até R$2.000 é que está recebendo em dia. Eu pergunto, o que é que o senhor pretende realizar para colocar ordem na casa nessa questão dos salários e qual sua política para os servidores públicos? Diógenes, a população está cansada da corrupção, do emprego de parentes, do loteamento da máquina pública, da ineficiência, da utilização da máquina pública, como nós vemos nesse grande acordão que está sendo feito em torno de um candidato que vai estar aqui nessa cadeira, ou já esteve ontem. Já esteve ontem, que provavelmente a máquina pública nesse momento já está toda loteada, a secretaria para um, os cargos comissionados para outro, esses partidos nanicos que vendem o seu apoio em troca de cargos. Isso é uma vergonha, a população repudia completamente isso. Então, nós vamos fazer uma primeira coisa, nós vamos enxugar a máquina, não no salário do servidor. Para poder aumentar o salário do servidor, do professor, do servidor da saúde, nós vamos cortar, em no mínimo, 80% dos cargos comissionados. O senhor tem ideia do número de cargos comissionados? Eu estimo em 7 mil, no total, entre Estado e município, 7 a 8 mil pessoas com cargo comissionado. Mas é só do Estado que o senhor vai cuidar, né? Aí metade disso é cargo comissionado. Isso nos daria uma flexibilidade imensa se a gente dar chance, incluir essas pessoas. Essas pessoas não têm que estar na máquina. O senhor promete cortar 80% dos cargos comissionados. E dar chances, não estamos contra essas pessoas, entenda. Nós estamos contra que elas entrem de forma apadrinhada, até porque elas ficam dependentes. Elas têm que ter chance, como outros, de fazer concurso e entrar na máquina através de concurso. Nós queremos profissionalizar a máquina como ocorre em outros países. Na sua opinião, só concurso público? Só concurso público. Reduzir. No Japão, o primeiro-ministro, que equivale ao presidente da República, ele nomeia apenas 10 pessoas. No Brasil, o presidente da República nomeia 40 mil. Essa é uma das fontes da corrupção da política no Brasil. Isso tem que acabar. Nós queremos profissionalizar. Está faltando 3 minutos para esse bloco. Eu ainda lhe pergunto, o Estado investe muito pouco hoje, cerca de 4% de sua receita. Esse percentual já foi maior. Como é que o senhor pretende aumentar a capacidade de investimento do Estado? Quais serão suas prioridades? Jorge, nós queremos produzir aqui tudo aquilo que possa ser produzido. Não tem por que esse Estado importar macarrão, barrinha de cereal, fralda de bebê. Tudo isso pode ser produzido aqui, nós vamos produzir aqui, mas para isso é necessário investir. Aumentar a infraestrutura, duplicar essa BR-304, uma negociação com o governo federal, reimplantar uma malha ferroviária que é necessária, né? Investir em usinas eólicas, usinas solares que nós queremos trazer para o Estado, como a Califórnia nos Estados Unidos está fazendo, grandes usinas solares. Mas a pergunta é, como é que o senhor pretende resolver a questão do investimento que hoje é baixo? Primeiro, apertando a fiscalização sobre as grandes empresas para aumentar a arrecadação. Nós poderíamos ter anualmente de 1 a 2 bilhões a mais só combatendo a sonegação, que está estimada em média nos impostos estaduais em 30% e somente no ICMS se estima entre 50% e 60% a sonegação. Mas o Estado tem arrecadado muito, é só acompanhar os números, a gente vê um crescimento dessa reserva. O problema na sua avaliação só está nas empresas? Não só isso, está também, digamos, tá também na falta da arrecadação evidente, o imposto que é devido, que falta na merenda escolar de uma criança, a empresa sonega. Então, repito aqui, não estou falando do pequeno empresário, esse nós vamos discutir, ver como apoiar. Estou falando das grandes empresas que sonegam muito, né? A outra questão é recorrer ao próprio BNDES. O BNDES, que é o Banco de Fomento Nacional, não é um banco da Dilma ou um banco do governo federal, é um banco do país. E nós vamos atrás. Se eles podem dar bilhões e bilhões para as grandes construtoras e empresas para financiar essas empresas, por que não podem dar para construir nossas empresas aqui no Estado? E também parcerias com o Banco Mundial, parcerias com o Banco do Nordeste, tudo isso é possível. Qualquer ente federado depende das pequenas, médias e grandes empresas. O senhor pretende combater as grandes empresas? Nós dizemos, Diógenes, que nós não vamos governar para elas. É diferente. Porque hoje os governos governam para as empresas. Por exemplo, o candidato que esteve aqui ontem, o senhor Henrique Eduardo Alves, vai fazer uma campanha de 40 milhões. Ele é um milionário, tem 10 milhões. Quem deu os 40 milhões para eles? Empresas, construtoras, empresas de ônibus. Ele vai governar para quem? Para o povo ou para essas empresas? Empresa não faz doação eleitoral. Empresa faz investimento em candidato e vai cobrar a fatura depois, e você sabe disso. Certo? Nenhuma empresa está doando para a sua campanha? Não, nós não aceitamos dinheiro de empresa. Não aceita? Não aceitamos. Por princípio, não só a nossa campanha, como o pessoal em todo o país faz uma campanha pobre, tá certo? Mas baseada exclusivamente em dinheiro de pessoas físicas. Nós defendemos isso para todo o país, o financiamento público das campanhas. Acabar com essa coisa de financiamento privado, porque a corrupção começa aqui na própria eleição com o financiamento das empresas para os candidatos. Nós defendemos, como existe em outros países já, o financiamento público exclusivo das campanhas. Na prática, o pessoal já está
fazendo isso, o pessoal não aceitando dinheiro da empresa. Nós preferimos fazer uma campanha pobre, baseada no apoio da juventude, milhares de jovens que estão nos apoiando pelas redes sociais, as pessoas conscientes desses estados que estão conosco, do que meter o pé na lama e depois, digamos, ficar comprometido com essas empresas. Candidato, encerramos essa primeira etapa da nossa entrevista, são 10 minutos, no próximo bloco teremos mais 10 minutos, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente continua. Estamos de volta com a entrevista de Roberto Paulino aqui no RN Acontece. O tempo está sendo contado a partir de agora, nesta segunda etapa. Candidato, qual a sua proposta para a segurança pública? Diógenes, primeiro nós queremos dizer e conversar com os telespectadores que estão em casa que a violência não pode ser combatida com mais violência. Nós estamos vendo aí, como vimos aquela senhora no Guarujá, ser morta a pauladas na rua. Nós vamos voltar agora à época das cavernas, é isso? Barbárie. A barbárie, isso é negar a própria civilização, né? Não pode ser. Há jovens negros e pobres na periferia sendo mortos porque são negros e pobres e moram na periferia. Isso é um absurdo, não se combate, não se resolve a segurança assim. Você pode matar todo daqui a 10 anos, se você não resolve a questão social, a pobreza, a imensa desigualdade social nesse país, você vai ter o mesmo problema daqui a 10 anos. Qual a ideia de polícia que o senhor tem, a nossa ideia, nós achamos que há que desmilitar a polícia. Sou muito claro. Para nossa surpresa, esse dia foi feita uma pesquisa com 21 mil policiais militares e os próprios 76% dos próprios policiais militares estão a favor da desmilitarização da polícia militar. Desarmar a polícia militar. A bandidagem está armada. Prazo, o policial vai ficar. Mas não é isso. Nós não estamos dizendo isso de imediato. Nós estamos dizendo começar um processo, uma transformação de modelo que pode levar no médio prazo alguns anos. Que seria o seguinte: nós temos que atacar a questão da segurança, não é com bala, matando pessoas. Nós temos que dar melhores escolas, recuperar nossas escolas, fazer educação integral para as crianças. Natal e as cidades do interior do Rio Norte têm imensas praças que são depósitos de lixo. Por que não fazemos quadras para a juventude? Por que o Estado não dá uma pequena bolsa para cada banda de música que se forme nos bairros? Por que não damos alternativa de lazer nas escolas para atrair a juventude, tirá-la da criminalidade? Assim que se resolve, dando alternativa de lazer e de emprego com bom salário. Não adianta fazer um cursinho do Pronatec. De cada 100 estudantes que fazem cursinho do Pronatec, 90 não conseguem emprego, Diógenes. Nós queremos dinamizar a economia, criar empregos, melhorar o salário, dar alternativa de progressão em termos de escolarização e profissionais para a juventude. É assim que se combate a segurança. Tudo isso é importante, candidato, mas como combater a criminalidade? É ela que está... Os bandidos que estão bem armados estão matando, roubando e... Evidente, eu não estou dizendo aqui que nós não temos que ter policiamento. Nós estamos a favor de reequipar as delegacias. Reequipar delegacias, essa coisa simples que poderiam ser feitas. Nas zonas, por exemplo, mais perigosas de Natal e outras cidades, uma simples câmera que é muito barato, tem uma iluminação melhor, poderia resolver. Aqui na Zona Norte de Natal, eu conversava com um policial que é aluno meu na UFRN, sou professor da UFRN, e tenho vários alunos que são policiais e me relatam o que acontece. Houve uma época aqui, há alguns meses, que da Zona Norte de Natal, das 17 viaturas, haviam 2 funcionando. Só para fazer registro, não tem policionamento preventivo, tudo isso nós vamos equipar. Nós vamos investir e equipar a polícia. O que nós não queremos é uma polícia truculenta, uma polícia que encare manifestantes sociais, inclusive como bandidos, como baderneiros, uma polícia que bata nos manifestantes. Nós queremos pedir aqui aos policiais que não aceitem agredir manifestantes sociais, porque também são trabalhadores como nós. Isso nós não aceitamos, nós queremos retreinar a cabeça dos nossos policiais para uma polícia cidadã. O senhor me dá um gancho para a próxima pergunta, que é: o PSOL financia grupos radicais nas manifestações, como é que o senhor pretende conviver com manifestantes do tipo Black Bloc? Nós não temos acordo com os Black Blocs, nós não financiamos Black Blocs, nós respeitamos o direito deles se manifestarem, mas não concordamos com essas depredações, porque essas depredações, ao contrário de levar pessoas para a rua, elas estão assustando as pessoas estão saindo da rua e nós queremos mais pessoas nas ruas, nas manifestações. Então, como combater esse tipo de ocorrência, que é crime contra o patrimônio público e privado? Eu sei, mas veja, o que está ocorrendo é que as forças de segurança do país estão usando essas ações como pretexto para criminalizar todos os demais movimentos sociais. Isso é um erro completo, porque nós queremos a manifestação.
o direito de protesto está na Constituição. Se manifestar, protestar, a própria população... Mas o direito de ir e vir também das pessoas também está na Constituição e esse tipo de manifestação impede, inclusive, que ambulâncias cheguem aos hospitais, como ocorreu ali nas imediações do Midway. Todas as vezes que eu estive em manifestações, apoiei as manifestações de Natal, eu fui tirar alunos meus da cadeia, alunos da UFRN, da UNP, fui tirá-los da cadeia à noite, entende? Apoio as manifestações e eu acho que todas as vezes que eu, pelo menos, estive numa manifestação e eu vi a ambulância, eu vi a galera, a moçada, abrindo uma faixa para passar as ambulâncias. Ninguém quer prejudicar a cidade. As pessoas não querem é ter um ônibus velho, um ônibus sucateado e ainda aumento de passagem. Isso é um direito dos nossos jovens, da revolta do busão, dos jovens, dos alunos da UNP, da UFRN, dos colégios, de se manifestar na rua sem ser reprimido. Se você lembrar, você jornalista, aquela jornalista da Folha de São Paulo que quase ficou cega o ano passado, ela era black bloc para levar uma bala de borracha no olho? Um colega da banda, cinegrafista, morreu por conta de manifestante. Tá bom, tá errado. Agora, a gente tem que ter, você entenda, nós não estamos contra a mídia, nós estamos contra, às vezes, a manipulação que certos setores da mídia fazem contra os... Eu tenho uma boa relação com vocês, com jornalistas de Natal, nós estamos contra, às vezes, alguma imprensa que manipula. Candidato, nós estamos chegando ao final da entrevista, mais duas questões. Como professor, como é que o senhor pretende melhorar o ensino na rede pública estadual? Diógenes, eu sou professor há mais de 30 anos e nós vamos fazer um grande mutirão, primeiro, para acabar com essa chaga que nos envergonha em pleno século XXI, que é o analfabetismo. Tá certo? Nós vamos chamar as universidades, os professores, todas as universidades privadas e públicas do Estado e vamos acabar com isso em no máximo 8 anos. Isso nos envergonha, nós estamos no século XXI, na época dos satélites e da internet e temos 1 em cada 5 potiguares ainda é analfabeto. Isso é a primeira coisa, nós vamos fazer, vamos acabar com isso. Segundo, recuperar as escolas. Eu tenho entrado em escolas com teto caindo, destruídas e elevar o salário dos professores, porque a peça fundamental na sala de aula, na escola, é o professor, são os demais educadores. Então, nós temos que atrair os melhores profissionais que saem das universidades para vir querer ensinar, porque hoje ninguém quer mais ser professor. Então, o que o Japão faz, a Coreia do Sul faz, é valorizar imensamente o professor. Então, nós temos que aumentar o salário dos professores. Para isso, é preciso dar recursos. Hoje, eu sou um professor de uma cadeira na UFRN, que a gente estuda isso, em torno de 15% a 16%, no máximo, é atribuído para a educação. Nós queremos elevar para até 30% o orçamento do Estado para a educação. Sem isso, é conversa fiada. O microfone aqui aceita tudo. O papel aceita tudo. Eu quero saber quanto de dinheiro é que os candidatos propõem a alocar, tá certo? Para a educação, 30%, no mínimo 25%, preferencialmente 30% para a educação e fazer uma revolução na educação, porque não tem país que se desenvolve sem injetar pesadamente dinheiro na sua educação pública, especialmente na sua educação de base dos primeiros anos. Por último, eu queria saber do candidato Roberto Paulino, por que é que o senhor tem contestado tanto as pesquisas de opinião aqui no Rio Grande do Norte? As que estão sendo divulgadas, não são tantas nesses últimos tempos, mas por que é que o senhor tem, inclusive, entrou com representação junto ao Ministério Público Eleitoral? Diógenes, eu entrei com a representação pedindo providência do Ministério Público, e quero pedir aqui ao TRE e ao Ministério Público Eleitoral providência contra essas pesquisas, porque eu quero dar um exemplo para você. Essas pesquisas falam de credibilidade. Em 2010, 2 dias antes da eleição, um instituto de pesquisa disse que o candidato mineiro tinha 9% das intenções de voto e que o seu Carlos Eduardo ganharia no primeiro turno. 2 dias depois, o mineiro teve 23%. Isso na eleição de 2010, inclusive, em Natal, o senhor participou, que eu participei. Né? Eu não sou do PT, eu sou do PSOL, crítico do PT, do governo federal e do Partido do Mineiro. Entretanto, eu quero perguntar que margem de confiabilidade é essa, que um candidato 2 dias antes tem 9% e, na realidade, ele aparece com 23%. Isso não foi um erro. Isso foi intencional, isso tirou o mineiro do segundo turno da eleição. Essa é a avaliação essa é a nossa avaliação. A avaliação que eu faço, tirou o mineiro. Isso não é erro, isso é um prejuízo imenso. Agora estão querendo me calar, estão dizendo que vão me processar. Quem vai lhe processar? A Consulte, a Associação de Pesquisa, já ameaçou me processar. Eu quero dizer que não vão me calar, porque se eles estão preocupados, que nós estamos ameaçando um esquema de reprodução do poder, nós estamos incomodando os poderosos desse Estado e nós não vamos nos dobrar a isso, vamos continuar. Se eles manobrarem com as pesquisas, nós vamos continuar denunciando, porque essas pesquisas são um instrumento de fazer campanha eleitoral, manipular, influenciar a opinião pública no Estado. Isso tem que acabar. Se esses institutos querem credibilidade, eu faço um pedido aqui à
Consulte e Associação das Pesquisas no Rio Grande do Norte. Me dê a chance de acompanhar a próxima pesquisa, de acompanhar os entrevistadores. Nós vamos mandar gente para acompanhar os entrevistadores e a tabulação dessas pesquisas. Se não tem nada a esconder, se querem credibilidade, nos deem a chance. Se não, nós vamos talvez até pedir que retire nosso nome das pesquisas. Já há alguma resposta não deram. Da Justiça Eleitoral? Vocês entraram com representação? O Ministério Público ainda não se pronunciou, né? Nós esperamos que se pronuncie. Queremos fazer um pedido aqui que se pronuncie nos próximos dias, mas queremos dizer o seguinte, entende? Se alguém aqui está sendo prejudicado, não são os institutos de pesquisa. Não me processar significa processar e criminalizar a vítima, que somos nós, que estamos sendo extremamente prejudicados. Nós temos pesquisa que já nos dão bem mais que 5% no Estado e eles nos colocam com 1%, para claramente nos prejudicar. É isso aí, eu queria agradecer a presença do Roberto Paulino, candidato do PSOL, aqui na rodada de entrevistas do RN Acontece. Obrigado, candidato, por ter cumprido o tempo e por suas respostas. Muito obrigado, Diógenes. Excelente tarde aí para quem está em casa. É isso aí, o RN Acontece vai ficando por aqui. Lembrando a você que no dia 14 de agosto, aqui na Band, nós teremos um debate com os candidatos ao governo do Estado, 10h30 da noite do dia 14, hein? Coloque já na sua agenda. Eu queria agradecer a audiência, na sequência, Robson Carvalho, boa tarde, cidadão. Eu volto amanhã aqui na Band. Acompanhe diariamente na programação da Band Local a TV Compre no Alecrim.com.br. Oferecimento Mulambo Novo, muito pano para a manga. E Comercial Vilar, sua